Nesse vídeo eu vou falar para você sobre emocionar para vender. E esse é um conceito que eu acabei aprendendo há muito pouco tempo lendo o livro do Russell Brunson chamado Expert Secrets, onde ali ele compartilha que se você acabar fazendo e contando uma história antes de fazer uma venda, o número de vendas que é possível de se obter é muito maior. Então, por exemplo, eu acabei passando por uma experiência há um tempo atrás, muito frustrante, assim. Eu lembro de um dia que eu acabei acordando, acho que era umas 7 horas da manhã, eu tinha levantado da cama, botado meu chinelo preto, assim, tinha olhado, cara, hoje tem que ser um bom dia. Eu ficava pensando assim comigo mesmo, e meu coração meio saltando, assim, sabe? Ele saltava e a minha barriga, ela tava um pouco com borboletas no estômago, né? A minha garganta também, eu tinha um sintoma, assim, na minha garganta, parece que tava com um nó na minha garganta. E eu tava olhando assim, a primeira coisa que eu fiz ali no dia foi abrir o meu celular, eu fui direto no WhatsApp. A hora que eu cliquei no WhatsApp, eu fui ali na conversa com o meu sócio chamado Devir. Ele peguei ali e fui falar, né, sobre o lançamento e como que poderia ser o lançamento. Isso daí era tudo numa segunda-feira. E aí acabou, cara, que aconteceu, eu tava conversando ali, deu 8 horas e eu entrei ali no sistema de pagamento, abri o carrinho, mandei a mensagem no grupo do WhatsApp de super interessados, do grupo do WhatsApp VIP, e tava esperando ali com que viessem vendas. Eu fiquei e passou 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos e não tinha vendido tanto assim. Eu imaginei que ia vender muito mais e tinha vendido pouco. Eu comecei a pensar assim, caraca, será que vai dar pra pagar o lançamento? Será que o lançamento vai valer a pena? Como que vai ser daqui pra frente? E aí passou assim esse momento, e depois que eu acabei passando por isso, eu tive uma decisão de não depender só de lançamento dos meus negócios, para que eu não tivesse mais a sensação de que o mundo poderia acabar a qualquer momento. Eu entendi que eu precisava ter mais fontes de renda em um projeto para que eu conseguisse vender. Eu não sou o melhor contador de histórias, mas eu imagino que você tenha conseguido sentir um pouco do que eu senti nesse momento, porque é uma história muito real de como eu senti num lançamento, né? Depois de fazer um lançamento, e eu sou um cara que fiz boa parte do resultado que eu tive através de lançamentos. Só que à medida que o mercado vai se consolidando, se sofisticando, a gente vai vendo que é necessário fazer mais coisas para que o negócio ele seja realmente sólido e ele venda, né, muito. Então é uma questão assim muito bacana essa do livro. Até um dos motivos pelo qual o lançamento funciona tanto é porque o lançamento ele proporciona um ambiente onde você tem a atenção das pessoas que você vai vender, e essa atenção você traz elas para a sua história, e ali na sua história é onde você se conecta com as pessoas. É ali onde também o Russell ele acaba falando sobre a venda lógica e a venda emocional. A nossa venda, quando a gente compra algo, a gente compra com emoção e justifica com a razão, né? Então a gente compra um iPhone e fala, porque o iPhone é isso. Na verdade, é emocional ali, o quanto que isso impacta no nosso status. E depois a gente vai pra lógica, a gente fala, porque a câmera é muito melhor, porque a bateria é muito melhor, porque tem garantia, porque pode ser rastreado. Mas na verdade a venda foi feita emocionalmente e a gente utiliza da razão para justificá-la. Então imagina aí que você se está vendendo nesse momento. Eu recomendo que você estude sobre histórias e também veja como você pode inseri-las de uma melhor maneira nas suas vendas. Eu também acabei fazendo uma venda ontem, né? Falando com uma pessoa, e foi a primeira vez que eu inseri uma história, a história do Expert, né? Eu era o vendedor, eu inseri a história do Expert, e ali eu falei, cara, sobre todas as dificuldades que ele passou, sobre tudo que ele sofreu, que ele chegou quase a desistir, até que deu um dia, ele falou, vou dar mais uma chance. Aí ele deu mais uma chance, e aí a partir disso ele entendeu como funcionava o método para fazer com que as pessoas chegassem até você, no caso as empresas chegassem até você e convidassem você para participar dos processos seletivos com elas. E a partir desse momento ele falou assim, ele ficou, caraca, isso daí é a minha história, eu passei por isso na minha vida, coisas semelhantes, né? Então, para ver a importância de contar histórias para vender e como você aí pode contar histórias daqui para frente, beleza? Tamo junto!